Eu não ouvi Aqui, Sétimo Arte. começando agora. Bem-vindos ao podcast Aristocratas, o podcast de apenas uma vez, que eu só vou gravar. Meu nome é Eduardo, apresentador. Estarei aqui junto dos meus queridos amigos. Apresentem-se. Meu nome é Caio, eu moro num buraco conhecido como Brasil. Prazer. Meu nome é Augusto, moro aqui em Jersey também. Estudo junto com o Eduardo já há um tempo. Uma triste vida. Qual que vai ser o nosso primeiro tópico? Vocês preferem jogos, animes ou RPG? Um dos 3 primeiros tópicos do nosso querido podcast. Vamos ver. Que anime nós três vê em comum? Bem, One Piece seria uma boa ideia. One Eu Piece. vejo mais ou menos, mas tá. Talvez um anime. Não precisa ser só o One Piece, pode ser anime em geral. Deixa eu ver, por exemplo, eu tava vendo Vinland Saga segunda-feira. É sobre o quê? Sobre o quê? Não conheço. É bem genérico essa pergunta, meu amigo, mas eu vou te responder. É meio que tá rolando a invasão, isso é pós-invasão da Inglaterra, dos vikings, aí rolam uns acontecimentos do balacobaco que envolvem vingança, morte, e o protagonista tentando se redimir dos pecados e assassinatos que ele fez durante a guerra. É bem legal. Sim, pior que eu ouvi falar sobre Vinland Deixa eu Saga. socar minha cara num buraco aqui, eu já volto. Pô, qual que é o problema? O cara tá com vergonha. Foda-se, né? Vai cair na conta do Eduardo, ninguém me conhece, então tá bom. Exatamente. Porque se preocupar com algo que não faz diferença. Vocês estão acompanhando One Piece, velho? Que eu não tô vendo mais. Eu não vi nada de Punk Hazard, quase. Eu tô assistindo One Piece. Assistindo não, tô lendo One Piece, mas eu tô deixando acumular um bocado. A Eu já última tô coisa que eu ligado. vi. A última coisa que eu vi foi do Vegapunk. Tipo, a Eu tô aparição ligado dele. que agora que um ano tá acabando, tá ligado? O ano é da hora. O ano. Até agora foi o melhor arco. Tipo. Será? Não me diga, porque ele é maior que todos os arcos. Deve ser melhor do que Water 7 no ano? Sei lá, velho. O ano eu acho foda, mas eu gosto ainda de Marineford. E Marineford também, não. O ano é muito bom, mas ao mesmo tempo eu não sinto. Eu sinto que eu supero todo o trama de Marineford, a guerra gigantesca que foi. Tipo assim, um ano é claramente uma preparação pro próximo, sei lá, coisa grande. Vai ser tipo a segunda Marineford do universo One Piece, entendeu? Porque tudo tá encaminhando Sim. pra algo grande. Especialmente com, tipo, nos capítulos atuais, eles estão. O narrador tá botando bastante ênfase num tal de incidente de Egghead, que é a ilha que eles estão agora. E, tipo, de acordo com o narrador, é um evento que vai chocar o inteiro mundo. É algo parecido com o que estavam falando de Marineford na época. E, tipo, eu tô ligado que o Barba Negra, antigamente, ia demorar uma sala de 300 capítulos, ele aparecia de vez em nunca. Agora teve uma aparição ou outra, mas agora. Sim, no momento ele tá lutando contra o Law. O LoL. Fazendo. Eu queria entender o universo de One Piece, que o cara tem um poder de causar uma doença e transforma o LoL numa mulher, né? Sim, bem diferentes habilidades. Cara, não é a primeira vez que isso aparece. Sejamos sinceros. Quando que foi a primeira vez? Eu não lembro agora. Hazard, troca de corpo, é mesmo. Não, foi o. Ai, qual que é o nome dele? O personagem mais. O Ivankov. Não, mas o Ivankov é diferente que ele mexe Hormônios, caralho. nos hormônios e tudo. Mas, Mas essa nova habilidade é uma doença, um vírus. mas ainda Tipo, assim é muito bom.
É bem Bela diferente. lógica. Mas eu sinto que E você, o jeito que apresentaram na situação do LoL é meio que só uma piada. Não tem realmente efeito no que aconteceu. mas, tipo assim, uma coisa que eu achei legal, velho, que você achava que a tripulação do LoL não era grandes coisas, tá ligado? Mas você tá se provando. Que, tipo, você achava que só o LoL era foda no QMA, mas agora você tá tendo utilidade também nas batalhas mais recentes do anime. Do anime não, do mangá, né? É que o problema é que tem uma gigantesca diferença de força entre o LoL e o resto do grupo dele. O grupo dele não é inútil, mas eles não são muito úteis. Esse é o problema. É que você parar pra pensar que o LoL, tipo, tem a, sei lá, uma das 5 frutas mais roubadas do anime, né? Tem essa. Sim, também tem isso. De longe, se eu pudesse escolher ter um poder de fruta, seria a do LoL. O poder dele é simplesmente super da hora. Eu escolhi a manopla do infinito, que é mais prática. Você usa ela 2 vezes e ela destrói completamente seu corpo. É, em troca Eu eu não posso usar entendi ele por pra... que, que o filme fez aquilo, porque, tipo, no bagulho não é nada. Tipo, o maluco Não, usa a manopla do infinito infinitas vezes. não, porque quando ele No pun deseja... intended. Quando ele deseja eliminar metade da vida do universo, ele vai exigir força demais das joias e você acaba drenando e fudendo o braço dele no processo. Por isso que o Thanos, depois que ele usa, ele fica todo fudido, tá ligado? Tá aí, nos quadrinhos, isso daí não acontece. É isso que eu tô falando. É Mas nos que quadrinhos... cria Nos trama nos quadrinhos... filmes. Tem essa. Mas nos quadrinhos o Thanos quer matar metade do universo, sabe por quê? Porque ele é apaixonado pelo Dor da Morte. Lá, pô, foda-se, não vamos fazer um trem sério nos filmes. Foi isso que os caras pensaram, tá ligado? Eu acho que mesmo nos filmes acaba sendo meio inútil que as pedras danificam e o Thanos fica danificado por causa das joias. Porque ele. Tá, acontece tudo isso. As joias são danificadas, a manopla também e o Thanos. Mas aí no próximo filme ele destrói as joias, a manopla e ele acaba morrendo. Bem cedo. E depois ele volta e tudo reseta. Infelizmente, tipo, quadrinho e filme de herói é sempre desse jeito. Mata o herói, mas ele vai sempre voltar uma hora. Ou Parece ele é que, tipo, clonado, ou é... eles inventaram essa de. Qual o nome? Das joias causarem dano ao usuário. Bem óbvio pra ter esse grande plot twist no final, onde o Homem de Ferro Sim. morre usando as joias. Então foi tudo só pra poder demitir o Robert Downey Jr. No final, Frustração do Han Solo, Ele né? apareceu 5 sim, minutos. Ele sim. apareceu. Que eu lembro que ele aparece 5 minutos com o Homem-Aranha e ele ganha, sei lá, 40 milhões de cachê. Obrigado. Sei lá, vai ver, teve algum problema com o contrato, algo do tipo, daí tiveram que fazer o Homem de Ferro morrer por motivo nenhum no filme. Não, pior que não. É que eles queriam concluir o arco do personagem do Tony Stark. Se é pra pensar no começo dos filmes, ele era tipo playboyzinho, babaca, bilionário. Depois ele foi mudando, virando um cara altruísta, que preocupa com os outros. Aí, tipo assim, pra terminar um arco de um jeito bonito, ele tinha que se sacrificar como todo santo herói. Mas tá. O Sim, que isso é é bem idiota. Não sei se esse Porque idiota, eu acho que é uma boa conclusão pra ele. eu também achei, porque, tipo assim, isso serviu pra como ia ser a reação dos outros personagens. Que não ficou que esse filme bunda, que eles não matam ninguém. Porque morre um herói ou outro durante os filmes. Tipo, é bem poucos, mas morrem alguns. Mas os que É, acabam morrendo não são muito relevantes também. Esse problema, o Homem de Ferro é um pilar Ainda é, na verdade, um pilar da Marvel, né? É ele é que o hoje em personagem dia. mais da hora. Exato. Fora que hoje em dia a Marvel tá bem fraca, velho. Tipo, eu não Ah, eu parei de acompanhar tudo depois do Ultimato. Os filmes da Marvel ficaram muito ruins, vamos ser sinceros. É, porque a nossa querida Walt Disney só faz estragar a franquia. Diga Star Wars, né? Star mas o que eu. Wars teve. Vamos ver os filmes que eles estragaram. Star Wars Marvel. teve. Teve toda a Marvel. Não toda, eu Eles... diria que, tipo, metade Não, eles dela. cagam umas... E eles continuam trazendo umas franquias que não divide. Por exemplo, Toy Story. Acabou naquele... Vocês já viram Toy Story? Pequena Sim, sim. Sereia, Peter Pan, tipo, Ah, porra. remakes infinitos. Tem essa também.
Ah, tem um remake de... Qual filme que lançou um remake? Tem mais um pra lançar. Deixa eu ver aqui. Uma comparação boa disso, velho, é que, por exemplo, a Disney fez um remake de Pinóquio, mas todo mundo cagou pro remake de Pinóquio. Aí quando o Del Toro, que fez um... Caso vocês não saibam, ele fez uma penca de filme de Dark Fantasy, tá ligado? Labirinto do Fauno, Sim, sim. uns negócios. Aí ele fez o Pinóquio dele que é mó Dark. Eu vi, eu achei bem foda, tá ligado? Em comparação à obra original. Porque tem todo um contexto de Segunda Guerra, que os caras colocou o Pinóquio, os caralho. É tipo um trem que eu não esperava. Tô vendo, vai ter... Qual que é o nome? Hércules, talvez seja uma versão Pô, live action. mais uma pra estragar, então. Mais um pra Ah, eu, lixeira. não- Eu não eu vejo vou por que falar uma fazer coisa. isso. É, realmente, mas eu vou falar um trem. A Disney fez pouquíssima coisa boa de Star Wars. Eu vou dizer as três coisas, tá? Andor, que é uma série que eles lançou recentemente, que por incrível que pareça é boa. Não Rogue cheguei a ver. One. Rogue One é muito bom, sinceramente. Agora é bom. Rogue One é genuinamente bom. É muito bom. E Mandalorian, se você ignorar uns erros e discrepância, e claramente a Disney é indecisa, você pode levar uma série a boca. Por exemplo, eles tiram o Baby Yoda do Mandaloriano e depois eles trazem o Baby Yoda de novo, como se eles não soubessem o que eles querem, tá ligado? Não é como se eles não soubessem, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Cara, é como se, tipo assim, eu tomei uma decisão de tirar esse personagem, mas eu vou trazer ele de novo sem razão aparente. Porque, tipo, a única coisa que o personagem do Baby Yoda passou foi, sei lá, um treinamento de, sei lá, de alguns dias com o Luke, antes de voltar pro mando de novo. Assim como todo outro personagem que não seja o Luke, tipo. Até o Luke teve um treinamento meio curto, mas. Sinceramente, pega os outros personagens. A Mas é Rey tipo, treinou por 2 dias. e ela matou o Palpatine. Foda-se. Ela Somehow Palpatine has returned. Cara, eu lembro que eu assisti O Último Jedi nos cinemas. Eu fiquei em choque de como, tipo... O filme era bom e ruim. A ação dele é muito bom. Esses novos filmes são todos, eles têm muita boa ação. Sim. Mas tipo, a história era, tipo, sem alma. O visual deles é muito bom. É tipo. É que É, quando você tem uma companhia com bastante dinheiro pra fazer 3D, aí fica muito bom. Que o George Lucas não tinha muitos recursos em mão. Esse é o problema. o, o George Lucas não só. Ele não só tinha poucos recursos, como ele inventou recursos. Também. Tipo, Cara, lá, o na primeiro. época. Na época não Oi, tinha o tipo desculpa. de som que ele queria, então ele teve que inventar. Tipo, foda-se. Também muitos modelos para naves e tudo do original Star Wars eram feitos de papelão, outros materiais aleatórios que eles conseguiam achar. Sim, sim. Mas Ah, o problema realmente com o moderno Star Wars é que, tipo, se você for ver os primeiros 6 filmes, tá, foram feitos pelo George Lucas, é tipo, tudo tem um diretor, que é o George Lucas, fazendo a mesma história. Daí você pega os novos filmes, da nova trilogia. Vai do J.J. Abrams para um outro diretor que eu não lembro o nome, e daí de volta pro J.J. Abrams. Então, tipo, a história não fica tem, confusa. fica confuso porque um diretor tá tentando entender o que o outro diretor fez no último filme e continuar dali, ao invés de ser, tipo, uma singular história já planejada. Tipo assim, o episódio 7 foi dirigido por um diretor. Aí o Sim. episódio 8 foi dirigido por outro diretor. Aí o diretor do episódio 7 voltou no episódio 9 e desfez uma penca de coisa que o diretor fez no episódio 8. Isso, tipo, claramente era um conflito pessoal entre os dois que acabou indo parar no franquia. É que o J.J. Abrams, uma coisa que ele faz bem é trazer franquias de volta, mas o problema é como ele faz. Ele tem uma técnica que ele mesmo escreve como caixa de mistérios,
onde ele cria um novo filme de uma franquia que tá morta já há um tempo. E ele adiciona um monte de coisas que não tem respostas ainda. Ele adiciona, tipo, por exemplo, olha Star Wars Episódio 7. Tem o Snoke, o principal vilão, não faz ideia de Clássico quem ele só é introduzido. O Kylo Ren, ele tipo, não tem backstory nenhuma porque é pra ser introduzido depois. Daí tem o inteiro Império retornando, não é explicado porque tem que explicar depois, esse tipo de coisa. No final, ele porque acaba só fudendo com tudo. É bem ele tipo, faz um claro. roteiro, ele faz um Ah, roteiro vazio e preenchendo os buracos, tá ligado? sim, exato. É bem tipo. Se você vê o episódio 8, O Último Jedi, o diretor daquele filme claramente não. Ele não via tanta importância no Snoke que nem o J.J. Abrams via. Então você tem, tipo, esse grande vilão que teve todo esse, tipo, todo esse tempo tentando fazer ele ser intimidador, importante. E daí ele vai, ele é morto numa cena aleatória. De um jeito bem estúpido, E inclusive. ele é cortado ao meio por um sabre que tá ao lado dele, mesmo sabendo que ele tem as habilidades pra sentir que o sabre tá mexendo, mas tanto faz. Daí Foda-se, eles é uma. trazem ele de volta no próximo filme, mas daí eles, tipo, inventam que ele é um clone. Era só um clone, tipo assim, você vê um monte de Snokezinho enfiado num tubo, é mesmo. E isso nunca vira nem sequer um pedaço do plot do filme. E uma coisa que a Disney teve preguiça, eles tá preenchendo essas lacunas com quadrinho e série, tá ligado? De animação. Que eles tá lançando Sim. agora, mas eu acho meio preguiçoso. Eles tinham que ter colocado isso no filme. Pelo menos alguma ideia disso, tá ligado? O positivo dos filmes antigos do George Lucas é que ele, tipo, pega os episódios 1 até 3, né, de qual que é o nome? Ataque do alguma coisa fantasma até Clone Wars. É, o episódio um é, 2 3. eles eles têm tipo um pouco de tempo entre cada um, mas ele não deixa em mistério o que acontece, ele só tipo não fala. E daí eles podem fazer séries inventando coisas que acontecem entre os filmes, mas tipo eles não Coisa, modificam os filmes. coisa que já tá acontecendo hoje em dia. Por exemplo, entre o episódio 2 e 3, eles lançou toda aquela série do Clone Wars. Eu não cheguei É, a acompanhar a animada grande primeiro. maioria das coisas. É foda pra caralho. Eu não cheguei a animar, eu vi tudo. Eu vi mais a parte que era mais importante. Mas, tipo, isso preenche uma puta na lacuna na história, tá ligado? Clone Tipo, Wars o é que de longe, tipo, uma das melhores partes de Star Wars já feita. É, Sem porque, tipo, dúvida. os caras soube pegar uma lacuna muito grande, inventar uma penca de coisa, e mesmo assim é interessante. Sim, sim. Tipo, O motivo que eles tinham muito. Eles tinham muito espaço pra mexer ao redor da história. Não tinha muitas limitações do que eles podiam fazer. Porque, tipo, outra coisa também. O episódio 7 e o episódio 8 eles não acontecem praticamente na mesma semana? tipo assim, ele é praticamente uma coisa seguida da outra. Não, 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 não. Ah, O episódio 7 tá tendo uma celebração no final. E o episódio 8 já começa com eles evacuando dessa celebração. tipo assim, uma coisa que eu acho meio triste, velho, que você vê claramente que a trilogia nova ela é meio surrupiada das antigas. Porque o episódio 7 e o episódio 3, episódio 4, perdão, eles são ridiculamente parecidos. E o episódio 5 e o episódio 8 eles têm o mesmo conceito, que é os rebeldes fugindo do Império, caçando eles, e Sim. o protagonista vai atrás do mestre, vai ensinar ele, enquanto tudo isso está acontecendo. Que no É, caso, o Luke vai atrás do Yoda e a Rey vai atrás do Luke depois. E, tipo assim, eu achei que eles estragou muito o personagem do Luke também. Tipo, é um personagem que eu gostava muito dele. Ele é um dos meus 3 favoritos, tá ligado? O Luke, ele, tipo, ele começa como um garoto ingênuo, daí ele vai para um garoto arrogante no segundo filme, que ele aparece, no episódio 5. Daí no episódio 6 ele teve um tempo para desenvolver e ficar uma pessoa sábia. Só que daí ele vira, tipo, completamente arrogante no filme. Fora que uma coisa, tipo, quando você. Eu acho que o Mark Hamill, que é o ator que faz ele Sim, comentou. bacana. Se o Luke fosse derrotado, ele podia até ficar depressivo, se esconder por um tempo, mas ele não ia falar a vida toda. Ele ia dar uma volta por cima e tentar, sei lá, dar um mudaram jeito todos os naquilo. personagens. Cara, tipo assim, o único que se manteve parecido foi o Han Solo e o Que Chewbacca. Só. mataram ele no primeiro filme.
Não, é muito engraçado que eles matam praticamente todo mundo da trilogia clássica, à exceção do O, Chewbacca e do Lando, o resto todo mundo morreu. O problema é que a Leia tinha que morrer porque a atriz acabou falecendo. Sim, Isso não sim. É, tinha então, muito o que fazer. O O negócio Luke, da Leia ter morrido faz sentido. O Luke ter morrido. Porra, o cara morreu porque ele meditou demais. é que tipo ele assim, usou projeção. Ele projetou a própria imagem através da galáxia. E, tipo, isso Cara, ele drena usou. muito. Teoricamente ele teria usado tanta a vitalidade dele que ia bater umas bostas, tá ligado? cara, a Aham. força não funciona bem assim. Não é como se Essa toda vez habilidade. que você usasse a força, você, sei lá, morria. Não, Tivesse não é isso. sacrificando É alguma que ele tá projetando uma imagem de si mesmo e falando através da galáxia. Isso é tipo o É problema. Ele como tá usando tanto poder mental pra fazer isso que tipo frita o cérebro dele. É tipo se isso. ele morre, aí volta um fantasma depois. Vamos. E, tipo, eu entendo o Luke morrer nesses novos filmes, porque faz até sentido num termo narrativo, E o mestre mas ao mesmo sempre tempo o morre jeito que pelo eles aprendiz, né? fizeram. É, o Yoda morreu, mas tipo, foi Tipo, diferente o jeito que eles fizeram. tem uns filmes que Parece que o até personagem foi criado pra morrer. Ah, mas, tipo assim, o mestre geralmente sempre acaba morrendo, tá ligado? Mas foi de um jeito meio pai. Porque, por exemplo, eu vou pegar um anime aleatório. Pega o Naruto, por exemplo. Eu não assisti muito anime, mas quando o Jiraiya morre, tem um significado pesado no anime. Quando, Senhor dos Anéis, quando o Gandalf morre, tem um peso. Apesar do Gandalf voltar depois, mas tem um peso, tá ligado? Sim. o problema é que, tipo, o novo Luke, Ele era meio eles- bundão. O velhaco, é. ele, ele foi construído errado. O jeito que ele morre, em minha opinião, funcionaria muito bem se o personagem tivesse sido construído melhor. Tipo assim, se ele tivesse. Fora que a gente também tá esquecendo que o fato que o Luke quase matou o Kylo Ren por motivo. Tipo, motivo Eu quase tive nenhum. uma, eu tive uma Porque visão, vou ter que. Porque o Yoda literalmente pensava a mesma coisa do Luke e o Yoda não foi lá e matou o Luke. Imagina no episódio 5, o Luke entra naquela caverna e ele luta contra aquele fantasma do Vader, destrói o capacete daquele Vader fantasma e vê si mesmo dentro, certo? Sim, Imagina aí. isso acontece e daí o Yoda só vai e mata o Luke nos sonhos. Tipo assim, você vê que o Duende Verde, que é o Yoda, ele é mais paciente, ele não fala matar o cara, não. O Luke, não, eu tive a visão, tem que matar esse cara. Ele puxou o pai, é por isso. Fora que o negócio de. Que. Tipo, durante os 6 filmes foi construída a ideia que os Jedi erraram. Tipo, eles erraram o jeito que eles estavam tratando os novos discípulos, arrancando eles de casa e tudo isso. Aí o que o Luke faz? A mesma coisa. Tipo, é como se eu não estivesse aprendendo nada. Aham. Fora que uma outra coisa que você fala que é Tipo, a razão da queda do suprima Jedi, seus sentimentos. fora outra razão da queda do Jedi, teoricamente teria sido o orgulho deles, que eles achavam que era mais foda e tudo, etc. Sim. Mas, que, tipo assim, teoricamente, 2 Sith conseguiu, sei lá, derrotar não sei quantos centenas de milhares de Jedi que existiam na época. Sim, O sim, problema é que, exatamente. tipo, o jeito que a Ordem Jedi é construída nos filmes e nos jogos, eles são praticamente uma monarquia, de um jeito ou de outro. Quase como se É, fosse a antiga República Romana, que tinha tipo, é, um senado que controlava todo mundo. E isso simplesmente não dá muito certo. E agora que você comentou, é tão parecido com a República Romana, que depois da queda da República Romana, sobrou células romanas ainda soltas pelo mundo. Só que aos poucos elas foram caindo ou se modificando a um ponto que não lembrava mais uma célula romana. Não é à toa que os Sim. Jedi remanescentes, eles foram sendo caçados e mortos, ou eles se tornaram outra coisa para se manter vivo. Tem um jogo que eu joguei há muito tempo atrás, que é o Star Wars The Force Unleashed. Ele não é mais canônico, mas você era um aprendiz do Vader no início do jogo, caçando os remanescentes alguns Jedi remanescentes, ligado? Ah, eu E assim, conheço esse jogo.
Eu joguei esse jogo, é muito bom. É legal que, tipo, você caça só 3 Jedi no jogo. Depois é você montando os rebeldes pra lutar contra o Império, que o Vader que pediu. Mas, tipo, os 3 primeiros Jedi que você caça, é tipo assim, um virou basicamente um general, um caçador meio rebelde quando lutando contra o Império, só que ele não lembra mais um Jedi. A outra, ela é, tipo, ela é muito ligada aos Jedi, só que ela tá morando num lugar tão isolado que ela não tem mais ligação nem importância com o Império. Se ela não tivesse sido achada, provavelmente ela teria ficado lá. E o outro é, tipo, um cara que ficou tão maluco, caduco, que ele não lembra mais um Jedi, tá ligado? Ele literalmente constrói um templo Jedi falso e coloca tipo, um É isso monte de mesmo. lixo em cada poltrona e fica agindo como se estivesse no Conselho Real. O Tão que é louco. legal é que você pode pegar os bichos na poltrona, que cada um representa um personagem que ataca nele. Tipo assim, você pega o Yoda que tá na poltrona e joga na cabeça do cara, tá ligado? Sim, sim. Muito maligno isso. Não, é tipo, é muito engraçado, tem tipo assim, os banquinhos com cada Jedi. E se você reparar, os Jedi tá bonitinho, bem feito. Você vai pegando os Jedi e jogando na cabeça do cara, feito de destroço, tá ligado? Isso é de longe uma coisa mais maligna já feita, tipo, por um vilão. Não, e é muito. É meio triste, velho, quando você vai matando os personagens, eles vão. Eles têm uma morte triste, tá ligado? Por exemplo, a Jedi do planeta isolado, ela comenta que o seu personagem vai ser traído no fim, porque os Sith sempre se traem uns aos outros. Um dos Jedi que é caça, acaba que ele sobrevive à luta contra você, mas ele acaba ficando aleijado e cego. O outro meio que, tipo assim, ele morre implorando e tentando lembrar do passado dele. É meio triste, velho. Daí tem o segundo jogo, e ele meio que Eu não joga. sei. Eu joguei o segundo jogo e ele é meio tipo. Como é que eu Suave? explico? Ele não é ruim, ele não é bom. Eu não sei explicar. Que você, tipo, a história é praticamente que o protagonista é preso pelo Vader de novo, daí ele fica treinando novamente, eles tentam fazer um MK Ultra, né? Eles tentam lavar a mente dele ao ponto que tipo, ele não se lembra mais de nada. Só que ainda tem a garota que ele ainda gosta, e ele fica inspirado pra escapar e achar ela de novo, que ela ainda tá viva por aí. Daí você escapa, tem todo esse drama, continua a história. Daí eventualmente chega um ponto na história que vocês atacam o planeta de Camino. Acho que é Camino não, mas é o planeta onde eles faziam Olha o clonagem, planeta de certo? clonagem. Ah, meu Deus. É. Daí você luta contra o Vader e é revelado que você, na verdade, é um clone do protagonista do primeiro jogo. Não sei se é Do revelado primeiro tão tarde jogo. assim, acho que é revelado mais cedo, mas eu não lembro agora. E daí o jogo tem dois finais. O primeiro final, você tenta matar o Vader e um outro clone de você te mata. E mata todo mundo junto que tava te ajudando. E tem o outro final, onde você captura o Vader. Só que daí é revelado que o Boba Fett estava te seguindo e ele eventualmente, fora do jogo, salva o Vader. E provavelmente te mata. Não tem explicação porque esse jogo lançou um pouquinho tarde Não, demais pra ter canônico. explicação. Antigamente ele era parcialmente considerado canônico, eu acho. Mas no Eu primeiro jogo acho tem uma que desculpa. ele tipo, é canônico. O primeiro era canônico antes da Disney comprar. O segundo era parcialmente canônico. E, tipo, o primeiro tem uma decisão parecida. Se você atacar o Vader, tipo assim, todos seus amigos morrem. Aí você se torna um equivalente a um novo Vader. E, tipo, é legal que tem uma DLC, tá ligado? Você como o Uhum. Vader, tem que caçar o Boba Fett, o Han Solo, o Obi-Wan. Você vai matando todos os protagonistas dos filmes antigos, tá ligado? Você luta Sim. contra o Obi-Wan fantasma, você mata o Boba Fett. É meio zoado que o Luke vai pro lado negro, culpa sua. O segundo também tem E uma DLC assim, que você luta como é, eu clone, acho que o novo se eu não clone. me engano, ela é a continuação dessa DLC do primeiro. E, não é. Você joga como clone que mata o Ah, protagonista no é segundo que jogo. não, eu lembrei, é que sobra alguns sobreviventes do primeiro filme, do primeiro jogo, e o segundo clone tá caçando o resto.
Não, a ideia é que. Como é que explica? Tá, você tá prestes a matar o Vader, aparece um clone do mal e te mata. Daí ele mata todo mundo que tá junto com você. E daí o Vader manda esse clone pra caçar os rebeldes restantes, que são Han Solo, Chewbacca e a Leia. A Leia. É, a Leia vira um Jedi, putz. A DC não. Ela não tem muito Ela é mais complexidade. ela é mais pela diversão mórbida, eu diria, de caçar os personagens dos filmes originais. Eu também diria isso. E no final bom do primeiro jogo você morre, tipo, sei lá, a Aliança Rebelde nasce por conta da sua morte, tá ligado? É. No filme, a Leia também vira um Jedi, não vira? Ela tem treinamento Jedi, mas ela não faz nada Jedi, se isso faz sentido. Ela não chega a terminar o treinamento porque Motivos. não, acho que ela tá preocupada com o Kylo Ren, que ela tá começando a cair pro lado negro, essas coisas. Aí ela desiste do treinamento pra tentar cuidar da família, eu acho. Eu acho, se eu não me engano, que ela para o treinamento quando o Kylo vira do mal. Eu acho. É, Mas eu não tenho certeza. se é porque ele vira do mal ou se é porque tipo, ela se preocupa com a família. Mas tem uma coisa que eu acho até idiota. Por exemplo, o Palpatine é derrotado com 2 sabres de luz. Mas sabe de quem é o sabre de luz? O da Leia e do Luke, pelo simbolismo idiota, sabe? Aham. Mas, tipo, se vocês realmente querem ver uma ótima representação de Star Wars, vocês têm que ver os jogos antigos dos Cavaleiros da Antiga República. Old Jedi, é, Old Republic. Os Knights of the Old Republic, esses, tem o primeiro e o segundo, são muito bons, cara. Eu joguei um pouco, velho, achei bem legal mesmo. Ele tem aquela vibe de jogo antigo, porque realmente é antigo. É de tipo 2000 e poucos. Então, me impressiona que o jogo se manteve vivo todos esses anos. É tipo um World of Warcraft, tá desde muito tempo se mantendo. É que a história deles é muito icônica, extremamente icônica. O primeiro jogo é praticamente uma recriação de Star Wars. A história é bem tipo parecida, mas ela tem os próprios twists. Mas eu acho que o segundo jogo é a estrela da franquia dos dois. Porque, tipo, o segundo jogo tem toda essa análise filosofal de o que significa ser um Jedi, o que significa ser um Sith, qual que é o caminho certo de tomar, em que situações você tem que agir para ajudar os outros ou não agir, esse tipo de coisa. E tem todo o esquema dos Mandalorianos. Eu acho que essa é também. uma das partes mais interessantes de Star Wars. O que é o lado negro? O que é o lado da luz? Tipo, isso depende, às vezes, de algum caso. Pra você ter uma ideia, o segundo jogo, ele tem um personagem, um dos principais personagens que é a Kreia. O nome dela acho que Kreia com K-R-E-I-A. E ela praticamente só mentor por todo o jogo. E tem um vídeo, pra você ver o quão complexo as coisas que ela fala. Tem um vídeo, acho que de 2 horas, só analisando esse um personagem da história, nem a história em si. Deixa eu ver aqui, 1 hora e 52 minutos. Fora que tem o personagem do Revan também, que é foda pra caralho. Sim, o Todo protagonista do primeiro jogo. aquele Jedi que foi pro lado negro, voltou. Ele usa um capacete mandaloriano todo fodão também. Você tá ligado em detalhe a história? Que, tipo, eu lembro aqui de cabeça, se quiser, eu posso entrar em detalhe aqui. Eu tô ligado que, por exemplo, ele e um parça dele ia derrotar alguns Sith, só que o plano dá errado, ele e um amigo dele acabam caindo pro lado negro. Não, é um ele e pouco esse diferente disso, é um pouco diferente disso. Então, A ideia é não sei, velho. que na República começa a Guerra Mandalorian, acho que é esse o nome, onde os Mandalorians Mandaloriano, começam É Mandaloriano, sim, o termo correto. aham. Eles ficam atacando planetas, conquistando planetas, e daí o Revan, 2 Jedi, o Revan e Malak, eles ficam Cara, falando com... não sei como é que você consegue lembrar de tanto nome. Eu lembro por Eu, causa que é icônico esses nomes pra mim. Eu gosto muito desses O shows. Revan eu lembro, velho. O Malak eu lembro que ele era o vilão, mas eu não lembrava o nome dele, tá ligado? A história, tipo, continuando.
Eles ficam falando com o Conselho Jedi, tipo, a gente tem que intervir nessa guerra, senão muita gente vai morrer, mas o Conselho fica dizendo que não, a gente não vai se envolver na guerra, isso é coisa da República, e a gente proíbe qualquer Jedi de se envolver nisso. Daí o Malak e o Revan, eles decidem direto se envolver na guerra, eles atacam uns grupos de Mandalorians pela galáxia, e eventualmente o Revan consegue o capacete dele, que ele rouba de um Mandalorian. Ah, sim, e esse algum motivo. capacete tinha a consciência do cara, né? Era um Ah, negócio não, assim, não. ele era tipo possuído, ou ele Não, possuiu o não, capacete. É que eu lembro que quando ele pega o capacete, ele meio que tem um flashback do dono anterior, mas eu acho que ele não chega a ser possuído. Tipo, ele vê Não, quem ele não foi é a pessoa possuído. do capacete. Tipo assim, ele vê quem foi o dono do capacete, mas não tem nada de possuído. Isso não é tipo exorcista, tá ligado? Essencialmente o que continua acontecendo, eles ficam atacando mais campos e planetas que são domínio dos Mandalorians. E daí o conselho fala pra eles, tipo, vocês param isso agora, ou vocês estão permanentemente tipo, banidos da Ordem Jedi. Daí o Malak e o Revan juntam o... Eles juntam uma ordem de rebeldes do Conselho Jedi. E eles formam praticamente o próprio exército. Daí, a luta vai continuando, eles estão tipo quase banidos da Ordem Jedi, mas eles decidem ter um plano supremo, onde eles desafiam o líder dos Mandalorians para um conflito, uma guerra total e final num planeta chamado Malachor V. O plano do Revan era tipo o plano mais filho da puta agora que eu penso. Ele chama da República e do Conselho Jedi, todos os que já foram, tipo, críticos dele, todo mundo que já foi contra ele, ele chama pra participar na guerra. Daí, quando chega os Mandalorians, acaba sendo que o Revan pediu pra um grupo de engenheiros construírem uma máquina no planeta, que eles iam lutar ao redor, que iria aumentar o campo gravitacional do planeta e sugar todas as naves pra quebrarem e, tipo, destruir o planeta junto com as naves. O cara é super stonks. Daí, É mesmo. enquanto essa guerra tá acontecendo, antes deles ligarem essa máquina, o Revan luta contra o rei dos Mandalorians, ou sei lá o quê, que ele tem tipo um capacete, que ele simboliza, tipo, enquanto alguém estiver usando esse capacete, os Mandalorians vão lutar juntos. Ele luta contra esse cara, destrói ele. Daí ele pega o capacete e esconde, porque os Mandalorians nunca mais possam, tipo, se unir. E ter Ah, lembrança. esse daí é o Mandalorian. Eu tava achando que você tava falando de outra coisa. Tava fumando Não. muito. Tá O que bom, eu, Monark. Pode ser, rapaziada. Daí, o que eu tava pensando é que você tava falando de um Sith. Não, não, Mas não. não, é só. E esse é Sith enquanto tinha um tá falando ali, né? capacete. Tinha um capacete. Tem um capacete amaldiçoado com a mente dele. Então qualquer um que põe esse capacete, tipo, é possuído Mas, por esse cara. mas Não, isso não é teve outra coisa. Sif na história até agora. Daí, não, é que nessa época os Sith, eles não são, tipo, não existe Sith Lords. Quer dizer, existe e não existe. Mas eles eram Eles uma são só, porrada tipo, de Sif. São muitos Sif em são comparação. muitos, muitos Siths. Eles são praticamente, tipo, eles são Tipo a literalmente Ordem forças do Jedi. Jorge. Em vez de dois, só era tipo uma porrada, tá ligado? Daí, Não, o que isso acontece? daí eu sei. Tipo, antes tinha um monte de Sith, só que eles ficavam Se traindo traem. uns aos outros. Aí criaram a Sim. regra de dois. Tá, mas, tá, o Revan, ele destrói todos os inimigos dele, dos dois lados da guerra. Daí o Conselho Jedi fala, tipo, direto, tipo, pô, você tá banido pra sempre. E a República também diz, tipo, você agora é um terrorista e você vai ser preso em qualquer planeta que você pisar. E aí o Revan e o Malak, eles decidem virar Lorde do Sith. Daí eles falam, eles praticamente declaram pra todos os Sith, tipo, a gente é o mais forte de todos os tempos. E a gente é Lorde do Sith agora, vocês obedecem a gente. E se alguém não gosta disso, vocês vêm lutar contra a gente.
velho. Eu sei que ele volta lá da luz, o mala que trai ele, os cambal, tem tudo isso. O que acontece é que eles vão continuando a cruzada deles pra dominar a galáxia. Daí o Malak, ele tenta trair o Revan, só que o Revan destrói o Malak da porrada e, tipo, destrói a mandíbula dele torna ele com... todo ferrado, velho. Ele perde a mandíbula, o Malak. Daí continua a história, daí começa o jogo. Isso tudo é, tipo, pré-jogo, que é muito bizarro, tem muita história antes do jogo começar. Daí o Malak e o Revan estão atacando um planeta. E a nave do Revan é interceptada por um Jedi. Daí o Malak trai o Revan de novo, atira na nave dele com os canhões. Daí o Revan perde as memórias e começa o jogo. Você é o Revan esse tempo todo, mas você não sabe ainda. Esse é o plot twist do jogo. Cara, isso é algo que eu gosto, velho. Quando você pega um jogo pra jogar e, tipo, já até rolou toda uma coisa antes de você chegar, tá ligado? Sim. Tipo, pegando Elden Ring Dark Souls, por exemplo. No Elden Ring, tipo assim, o mundo tá após uma mega batalha, tá tudo fragmentado e destruído. É mais ou menos o cenário de todo jogo Souls. Acho que todo jogo Souls, na verdade, é assim. Então, tipo, é sempre depois de uma guerra e tá tudo super fudido. Só Sekiro que é um pouco diferente, mas mesmo assim ainda tem, tipo, uma pré-história. É que, na realidade, é depois de uma guerra, sim, né? Tem essa. Ah, Que Sekiro rolou conquista de Ashina, só que centenas de anos depois começa a rolar a queda de Ashina pelo o Ministério. Aí o Sekiro tenta, né, buscar o... Eu esqueci o nome do garotinho agora, mas ele tentando tirar o garoto de Ashina da acho que é guerra Kuro. começar, mas... Kuro, lembrei. E ele tentando tirar o Kuro de Ashina, só que o Kuro quer quebrar a imortalidade antes de ir embora. E rola todo um escambau. E no final do século já tá rolando a guerra entre o Ministério e Ashina. E a Ashina tá perdendo, inclusive. Sim. Realmente, agora eu nunca tinha pensado nisso. No Dark Souls 2 é pós a Guerra dos Gigantes, que o Vendrick lutou contra os gigantes. E os gigantes foram derrotados. No Dark Souls 1, depois da guerra contra os dragões e o apagar da chama. E do Dark Souls... O Dark Souls 3 não tem guerra, mas é depois dos antigos Lords da Cinza serem ressuscitados. Dark Souls é uma das histórias mais complexas e interessantes feitas, assim. Porque é só em descrição de itens. Você lendo descrição de item, analisando cenário. Diálogo, pedacinho de diálogo de NPC, que você vai ter que juntar uns pedacinhos até completar a lore. É que eles colocaram mais detalhe em cada coisa que tá acontecendo, né? Muitos jogos eles só criam a história principal e só tem isso. Tem talvez lore que acontece antes ou durante o jogo, mas não tem, tipo, tão complexidade assim. Tipo, Elden Ring, por exemplo, quando você chega em Aeonia, que é aquela área toda vermelha, ferrada, que todo mundo passa raiva, tá ligado? Cara, Ela é... aquela música me irrita. A música não, o volume. O som Avatar, ambiente. Não, o som ambiente daquela área me irrita. os cachorros latindo, uns corvos do inferno, um barulho esquisito, eu tô ligado. Não, o som. O ambiente. É, o som ambiente do lugar me irrita. Depois eu vou Então. rejogar Elden Ring, eu vou lembrar. Mas, tipo assim, quando você joga sem contexto nenhum, você não sabe, ela rolou uma mega batalha. O Radan foi empatou e ele enlouqueceu no processo. A Malenia foi desmaiada. E, tipo, isso são uns detalhes muito idiota na lore. Tipo, você lendo cinzas de uma invocação aleatória, você descobre que foi, sei lá, as cinzas desse cara que carregaram a Malenia até a árvore lá do... É, umas coisas mó boba. Tipo assim, eu lembro que eu fiquei até surpreso com isso. Eu achei as cinzas de um arqueiro do Radan. Aí você descobre que ele foi, tipo assim, o primeiro cavaleiro do Radan que tava sob serviço há mais tempo. E você descobre que, tipo, ele e o Radan estudou força gravitacional junto. Isso, tipo, num detalhe bobo. E você só descobre que o Radan estudou força gravitacional no lugar, tipo, por um texto muito aleatório no lugar muito escondido. Isso tudo pra continuar montando o cavalo dele. É, tipo, um trem muito bobo.
Eu acho muito interessante, aliás, que a Malenia tinha tanto de um ego, pelo fato que ela nunca foi derrotada, que ela decide, tipo, eu tô prestes a perder, eu vou então soltar peste negra em 1/5 do mundo. Eu vou praticamente destruir Incluindo esse eu pequeno lugar. mesmo. Ela virou uma bomba atômica, basicamente. Porque, tipo assim, ela é aquela, tipo, a cartada final dela, pra ela não ser derrotada, pode, sei lá, vai custar o exército dela em parte, vai foder a região toda, mas é a cartada final dela, ela não pode ser derrotada. E desculpa, mas isso é o maior ego que eu já vi, cara. É tipo assim, Deixa eu destruir o mundo aqui só pra não perder. tipo assim, claramente a Malenia tava, tipo assim, quando a gente, esse é um trem que eu vi um maluco comentando, eu acho bem interessante. Quando a gente viu o primeiro trailer de Elden Ring, a gente viu o Radan grandão, aquela pose ameaçadora e a Malenia. Assim, acho que a Malenia é do bem e o Radan é o cara que tá errado lá no momento. Mas você descobre que o Radan, teoricamente, era o cara gente boa, em Em comparação teoria. O tipo assim, Radan claro, era o cara gente boa. em comparação a Marlene, claro que era, velho. Tipo, mano, o exército dele admira ele tanto que criaram um festival da guerra só pra pôr fim à miséria do cara, velho. É foda. Nossa, eu lembro. Qual que é o nome? A luta contra o Radon em si também é muito boa a temática. Você tá num deserto, assim, você vê ele rastejando, ele começa a te atacar. E você pode summonar um monte de gente pra participar da luta também. Cara, eu acho que essa é uma das partes que faz a batalha do Radan ser tão legal. É que ela é early game, só que a dificuldade dela. Tá bom que mudou, mas a dificuldade dela era late game. E tipo, sabe, caso vocês não saibam, ela é inspirada na boss fight do Rei de Marfim do Dark Souls 2. Isso que é até interessante também. Porque Posso ver disso. eu tô jogando Dark Souls 2 agora, mas eu já sei um pouco da história. Que o que rola é o seguinte, o Rei de Marfim, ele abandonou o reino dele. Não, não abandonou não, deixa eu explicar. O cara, tipo, debaixo do trono dele tinha o caos, e o caos ia tomar o mundo. Que é tipo um equivalente ao inferno, tá ligado? Só que ele ficava no trono dele justamente pra vigiar o caos, que tipo, tava na frente dele tá o caos. Aí quando ele vê que o caos tá se libertando, ele vai lá lacrar o caos. Só que nesse processo ele fica preso lá e é corrompido, e começa aos poucos a se libertar. Aí você acaba chegando na DLC, encontrando a rainha dele, que no caso ela é um dos fragmentos do Manos, um boss da primeira DLC do Dark Souls 1. E tipo assim, é você reunindo um mini exército, caso você queira, porque você pode ir atrás dos antigos 4 cavaleiros dele, tipo, de Marfim, Sim, pra te sim. ajudar. Fora que você pode invocar uns NPC pra sair na porrada. Então, tipo, você chega lá embaixo, tá você, 4 cavaleiros de Marfim, os NPC, o próprio rei de Marfim e os cavaleiros de Marfim corrompidos do rei. Então, tipo assim, é quase uma mini batalha, tá ligado? E, tipo, Dark Souls 2 é de longe o piorzinho. Só que eles tiraram muito do jogo. E ele é bom ainda, velho. Isso que é mais impressionante. Ele tem muito. Tem muito lixo no meio dele, mas ele consegue ser bom ainda. Eu escuto dizer que um dos principais motivos que Dark Souls 2 é ruim é por causa do posicionamento de inimigos, é verdade isso? Também, e o Essus Flask dele é ruim. Que você demora 20, parece que o seu personagem tá, sei lá, nota madeiradas e gostinho, sabe? Parece que o cara tá experimentando o Estus Flask, não tá bebendo, tá ligado? Sim. Tipo, enrolando. E tipo, o Essus Flask demora pra curar, tipo, não é instantâneo. Fora que, tipo assim, tem outra coisa quebrada. Existe um item no jogo chamado Life Gem, que você pode acumular infinitamente. É umas pedrinhas, quando você esmaga ela, recupera um tiquinho de vida. Então, muita gente não usava esses e andava com 99 Life Gem pra se curar. Porque Fora era que rápido. Exato. Fora que o jogo tem outros defeitos, tipo a repetição de bosses, muitos bosses mal feitos. O design de levels é meio cagado. Os bosses é a pior parte dele. É muito engraçado que os bosses, quando alguém pergunta, fala um boss bom de Dark Souls 2, todo mundo fala boss das DLC, porque souberam acertar nas DLC.
com o Rei de Marfim, com o Sir Alone, que é um samurai, com Dizem que o o... Sir Alone é um dos bosses mais difíceis de todos os jogos de Dark Souls. É porque é muito chata a caminhada pra ele. O caminho pro chefe já é complicado. Tem o cavaleiro, o nome é estúpido em português, mas o cavaleiro pro macenta é muito difícil também. Agora que eu tô pensando, eu escuto sobre Dark Souls, eu escuto tem um boss tão difícil, mas daí eu penso sobre Sekiro e não consigo pensar no boss que é nesse nível de dificuldade. Sekiro, eu tenho 2 chefes em particular, 3 na realidade, que eu passei raiva no meu primeiro playthrough. O Demônio do Rancor, que ele é muito um chefe de Dark Souls dentro de Sekiro. Tipo, ele é uma besta, tá ligado? Ele não te relembra as mecânicas dele, não lembra tanto Sekiro, mas mesmo assim ele é um ótimo chefe. O Final Boss, obviamente, é difícil, obrigação, que é o Ishin de Ashina. E o Pai Coruja Shinobi, que é tipo a versão mais roubada do chefe que já existe no jogo, tipo, a versão que você encontra aí no flashback, ele é bem complicado também, mas eu não Cara, lembro. esse boss tem um update que eles lançaram pro jogo, tipo, um ano depois que ele lançou. É que eles lançam ele de Ele novo mais complicado, tá ligado? tem uma versão mais difícil ainda dele. Eu acho que, se você for olhar Eu o não jogo tive. base, o mais difícil boss eu acho que é o Demônio do Ódio. Mas se você for olhar a DLC, é sem dúvida, tipo, acho que o nome dele é Coruja Coruja, Awoken, Pai, algo, Shinobi, sei lá. alguma coisa assim. Dark Souls 1 tem uma porrada de chefe difícil, mas esse título vai tranquilamente pro Orne sem os moldes. Que aqueles dois eu apanhei tanto pra esse que eu perdi a conta. Mas, falando de boss difícil, apesar de eu não ter jogado, a maioria deles estão em Elden Ring. Você tem a Malenia, que, tipo, bem difícil. Você tem o Mog, que é bem difícil. Eu vou falar a verdade, o único boss que eu penei em Elden Ring foi a Malena. Até o Mog eu passei um pouco de dificuldade nele, mas depois eu aprendi a me virar contra ele. Porque depois que eu aprendi que ele rouba se 3 S seu, que é chove sangue, que te dá dano, que faz aquilo Aquilo dá e. pra ser cauterado só com um outro bagulho lá, tipo, é bem fácil. O problema do Mog, na minha opinião, é o delay. Isso é algo que tem muito no Elden Ring, que muito chefe tem delay, velho. O Margit, que é o primeiro chefe que você enfrenta, o chefe real, no caso, ele te ensina isso. Muito golpe do Elden Ring tem um puta de um delay antes do chefe te acertar, tá Sim. ligado? Tipo assim, o Margit, ele saca o martelo dourado dele, vai te dar uma retada. Ele enrola 15 anos antes de acertar uma retada assim, então, tipo assim, tem muito delay antes de você poder dar um golpe nele. Tá ligado? Mas voltando Dark nisso sobre o que você estava falando de Malenia, eu sinto que a dificuldade da Malenia vem tudo naquele um golpe dela, o Wind Sim. World Dance, Cara, Waterfall Dance. Waterfall Dance, é. o maior problema de Elden Ring é que todos os inimigos têm, tipo. Qual que é o nome? Tem um nome específico, tipo. Se você toma um Essus Flask, no mesmo segundo o inimigo vai ter um código pra te atacar. Tipo, Que ele fica Aham. agressivo. sim. A agressividade dele no E isso talo. é o pior, porque. A Marlene tem isso alto, acho que Sim. agora. Chega a parecer coisa de hack. É porque, tipo assim, todos. É agro. O chefe tem, acho que é agro o nome. Todos os chefes têm um agro. Eu não acho que não é agro, mas eu não tenho certeza. Todos os chefes têm um agro. A da Marlene é um agro mais agressivo de todos. Ela não pode ver você se curando que ela vai pra cima de você. Sim. É tipo isso. Cara, pra você ter uma ideia, a Malenia, eu tenho um amigo que ele jogou Elden Ring com uma build completamente tanque, tipo, usando escudo e lanças. Ele lutou contra a Malenia, tipo, literalmente segurando o escudo e sem parar atacando ela. Ela não conseguia acertar, ele não conseguia matar ela.
Daí ela Ah, mandava o Waterfall Dance e ela instantâneo, tipo, conseguia quebrar o escudo dele. Enquanto isso, o Cara, psicopata do Guard joga de arco e flecha. eu zerei o jogo com arco e flecha, mas eu não cheguei a matar a Malenia. Não. Eu matei a Malenia na terceira tentativa. Tipo, foi muito rápido, mas porque eu já tava muito forte. Mas o que eu não passei de dificuldade na Malenia, eu passei no Mog. O Morg eu sinto ser difícil com arco e flecha, cara. Ah, não com Ele- arco e flecha, e sim com Ah, Build a normal. build normal. O Mog com arco e flecha é extremamente fácil. É um dos. Porque Ele ele é não, ele super não tem fácil. ataque de range, é por isso. Ele não tem ataque de range. É tipo, eu os Ele sinto que ele é bosses bem mais. agro. Não. Ele de range, você anda, ele vai caminhando até você, levando um monte de flecha. é porque ele não tem ataque de range, fora que a velocidade do chefe ele é bem lerdo, por isso. Então, Verdade. E, mano, é que a primeira vez que eu zerei, eu peguei uma das primeiras armas que você recebe no jogo. Presa de cão de caça. A arma, ele, tipo, é uma espada muito útil early game, né? À toa que eu usei ela o jogo todo, quase. E, tipo, o bom dessa espada é que ela dá bleeding. Então, tipo, sim. ela salvou muito meu rápido naquele jogo todo, tá ligado? Não é à toa que no meu Bleeding em Elden Ring é de longe o efeito um mais dos roubado. status mais sortes. Não, ele era o efeito mais roubado, porque eles nerfou o trem tanto que agora deu uma equilibrada. Eu não acho o mais roubado porque Scarlet Rot é o mais roubado. É que tem muito chefe que ele não é suscetível a Scarlet Rot. Tem essa. Mas esses mesmos chefes também é ruim contra Bleed, então Então, tipo assim, dá você no escolhe mesmo. um ou outro pra matar o coitado do chefe. Então, foi desse jeito que a build de arco e flecha fica, na verdade, muito fácil. É por causa da quantidade de Scarlet Rot e, e Bleeding que você dá. É tipo muito. É quase mais que as outras classes, tipo. Você só faz uma coisa. Eu lembro que teve, tipo, uma rápida época quando o jogo lançou que. Hum? Enquanto eu tava dizendo, tinha uma rápida época quando o jogo lançou que existia uma build de chicote, você usava dois, e eles tinham um debuff de gelo e de bleed, que o chicote também causa bleed. Então a ideia é você congelava o boss, o que dava um grande dano. Daí você fazia ele sangrar e jogava Scarlet Rot. Sim, Isso funcionou por um pouco, mas aí levou um nerf o chicote. mas chicote ainda tá forte. Ainda tá forte, eu acho. Eu tinha outro negócio que eu tava jogando com chicote, mas tipo, eu acabei me perdendo porque eu comecei a do arco e flecha, então só apaguei o mundo. Falei, fica pra outro dia. Aham. Mas ainda assim, outra hora eu vou jogar porque, tipo, você pode ter o mesmo chicote e esse chicote é muito bom. Sim, sim. É O chicote tipo, um. cancela muitos ataques também. Eles têm, tipo, muita prioridade. Uma distância boa também. O melhor dele é porque ele dá o dano melee com a distância meio ranged. Mais ou menos. Eu diria que é médio, eu não diria que é range. Quase. É, quase. Quase. Mas um quase não é um com certeza. Mas... Mas, tipo, na build de Arc Flash que você disse que você fez, você diria qual boss foi mais difícil pra lutar contra? O gigante. Ele tem O muita Blue vida. Fall? Sim, ele tem muita vida e ele vai pegando resistência aos outros status. E. Essa é meio squishy. É, Mas, tipo, você acha que você não conseguia criar muita distância contra ele? é que ele tem muito ataque ranged, mais do que você imagina. Sim, eu lembro um pouco dos ataques range que ele tem. Eu vejo E até como os. simples. Né? E o. E o
na build de arco e flecha, você não tem poise algum. Tipo, você leva um ataque e você fica no chão, chora. É complicado. Mas não diria que foi difícil. Diria que é mais fácil que muita build. Porque é ranged. Tipo, eu zerei Elden Ring 3 vezes até agora. Eu tô indo zerar minha quarta, mas eu tô bem no começo do jogo. Então, eu tô indo zerar minha 4ª vez também. Só zerei, eu não sei, não. Eu zerei uma vez com a presa de cão de caça. Não, mentira, eu zerei o jogo só uma vez. E eu minto, o boss mais difícil que teve de arco e flecha é o Radagon. O Radagon não. É Radagon. É Radagon. Agora. Não, dá ordem áurea e depois espera. Sim. O último boss. O problema não é nem a Elden Beast, mas o Radagon, porque ele tem uma habilidade que dá parry em flecha. Sério? Sério. É, E você cara, só mas descobre ninguém- isso. Só se você usar arco e flecha, mas ninguém vai estar usando arco e flecha. É impossível matar ele, tipo. Aí quando você mata ele, você vê que você tá out of arrows no meio do combate com a Elden Beast, então você só chora. Então não cheguei a zerar o jogo. Com arco e Então- flecha. Mas, tipo, como que funciona o parry dele? Hã? Ele só ignora o dano. Ele taca a flecha pra longe. Se tiver dar um tapa, é isso? Ele dá um tapão na flecha. Mas não tem como tirar mais rápido que ele dá tapas? Não. Nossa. Caralho. É o que eu falo do negócio automático. Você atira a flecha, ele vai dar. Se você não der no exato momento que ele começa a dar um ataque, acabou. Você não vai dar. Ele vai defletir a flecha. É estúpido desse jeito. Eu não Nossa. tinha invocação. Tinha, podia. Eu tava usando o Dung Eater. Não, o mímico. O mesmo que é roubado. O Mímico também não conseguiria tirar em teoria, não? Hã? O Mímico não conseguiria acertar ele também por causa das flechas? não? Sim. Só que o legal do Mimic é você pode equipar uma armadura, uma arma, invocar um Mimic, desequipar tudo e equipar seu outro set. E Também. ele vai Mas contra o Radagon isso é difícil. Você tentaria na sua cara no momento que você tenta isso. É melhor deixar a invocação pra Elden Beast, porque você normalmente tá com menos pot. Pot? o cura, o Estus Flask. Pronto. Eu chamo de pot por causa de LoL. Aqui era pra ser lágrima, ceroula, sei lá o nome daquele trem, mas. É pot. Mas tipo assim, por exemplo, eu joguei Bloodborne, Dark Souls. Coisa mentira, com exceção do Bloodborne, todos os jogos da série Souls que eu joguei, eu só chamo de Estus Flask e Bonfire. Mesmo não sendo Bonfire ou Estus Flask. No Bloodborne é o Bloody Vial, né? Tem um nome muito bom. Só que, Bloody Vial é um nome muito da hora. Bloodborne, o maior problema da mecânica do jogo é Blood Vial. Por quê? Blood Vial, você não restaura isso quando você entra na lanterna, que é equivalente à fogueira do jogo. Você tem que farmar matando inimigo. Então, quando você não, sei lá, fica preso num chefe e vai gastando seus Blood Vial tudo, eles vão acabando, tá ligado? E Então você. você tem que farmar, teoricamente, ou sua segunda opção. Você tem que juntar muito eco de sangue, que é o equivalente à alma do jogo, ir no sonho do caçador, ir na banheira dos mensageiros, comprar vidro de sangue. E o vidro de sangue lá é até barato. Mas se você tem por exemplo, para farmar vidro de sangue, quando eu platinei o jogo, eu tinha que ir em catacumba, que tipo, é uma atividade secundária do jogo, matar um inimigo aleatório numa catacumba mega avançada, que eu dropava não sei quantos milhões de ecos de sangue, voltar lá, comprar mais uma penca de vidro e enfrentar o chefe que eu tava empacado. Eu zerei a Old Hunters 2 vezes. Uma vez eu zerei com essa prática da catacumba, que isso me ajudou muito, mas no meu segundo playthrough, eu não tinha explorado catacumba nenhuma. Então quando eu cheguei no Final Boss, que é o Orphan de Cos, e eu comecei a ficar sem vidro de sangue, eu não tinha mais catacumba pra farmar, então eu tive que voltar a farmar no jogo normal. Isso é bem chato. Peraí, você não pode fazer catacumba infinita, não?
Pode, mas tipo assim, as catacumbas inicial, acho que dá tão pouca coisa que não compensa fazer elas. As catacumbas te dá eco de sangue, é as mais leite catacumba, tá ligado? As catacumbas mais antigas. Que é as mais pra frente do jogo. E tem, tipo assim, tem muita catacumba opcional, e as opcional que te dá muita coisa, mas é bem chato esse sistema de vida do sangue. A única coisa que fez de Bloodborne pra mim é isso. Ah, pelo, pelo que eu entendo, se eu não me engano, o Elden Ring baseou as dungeons dele nas catacumbas É, do Bloodborne. é ridiculamente assustador a semelhança delas. Porque a dos Bloodborne, a cada catacumba que você avança, ela cresce um pouco e se modifica um pouco, adiciona inimigo, coisa nova. E, tipo, tudo nesse catacumba é secundário, mas se você quiser platinar o jogo, obrigatoriamente você vai ter que ir nesse catacumba, porque o final boss das catacumba é necessário pra platina. Nossa, que dor de cabeça. Eduardo Augusto, vocês não tem ideia, eu dei vontade de dar um tiro na minha cabeça, que eu vou contar por quê. A penúltima catacumba do jogo, o que acontece? Você tem que enfrentar 3 chefes, com metade do seu HP, com o seu HP sendo drenado. Então, você Nossa. apanha que um cachorro. Porque, por exemplo, você mata um chefe, aí você vai pro outro chefe. Aí nesse outro chefe, você apanha muito mais pra você chegar no terceiro chefe. E tipo assim, o primeiro chefe ele é fácil, ele é praticamente só um NPC. Ele é tipo um NPC modificado. Matou ele, tudo bem. Mas o segundo chefe, por exemplo, é um cachorro gigante pegando fogo, que solta lava numa microsala. Matou ele, beleza. Você vai para o último chefe, que é uma amidala. O que é uma amidala? A amidala é um dos... Eu esqueci o termo agora do Bloodborne, mas ele é tipo um deus antigo. E tipo assim, ele é um mega chefe grandão, numa arena pequena, e ele tem ataque em área. Nossa, chefe grandão em arena pequena é um inferno. Fora que a maioria dos ataques dele é hit kill, porque seu HP tá acabando. E tipo assim, as catacumbas é até interessante, porque tem umas que dão umas roupinhas exclusivas, tem uma arma, existe só uma arma exclusiva das catacumbas, inclusive. Que ela tipo, é uma das armas mais legais do jogo, você pode virar um lobisomem com ela, tá ligado? Essa é Adoro. interessante. Tipo assim, é uma tipo, o backstory da arma é tipo assim, eles arrancam tipo, as garras da fera e o sangue da fera flui em você quando você usa a arma. Então tipo, você vira um lobisomem, isso nem é sacanagem. E isso aí é muito da hora. É da hora. O problema é que, tipo assim, é uma arma que você pega tão late game e você já tá com as armas tão roubadas em comparação a ela que ela não é tão divertida assim de usar, se para pensar. Mas sem sacanagem, eu platinei 3 jogos até hoje na vida. Foi Bloodborne, Elden Ring e Sekiro. Bloodborne de longe é o mais difícil dos 3. E eu sei, o que vocês andam jogando? Rimworld e Elden Ring. Tô jogando uma Em bizarra. sua maioria. Eu tô jogando uma bizarrice que eu achei que é um jogo que chama. Eduardo, eu cavuquei o fundo. Não é tão profundo assim, mas eu dei uma cavucada no fundo da internet pra achar essa franquia, velho. Você tá ligado na franquia Stalker? Já ouvi falar, mas não conheço. Eduardo, esse jogo é tão engraçado, velho. Porque, tipo assim, ele parece que é uma mistura de CS 1.6 com um jogo de sobrevivência. Tipo, o primeiro jogo ele é mecanicamente cagado, muita coisa não funciona, ele é bugado. Mas mesmo assim, o jogo tem aquele apreço e toda a temática e as situações que você se mete no jogo. E tipo, pro jogo pra época de 2007, ele é bem. Tipo, tem umas mecânicas muito complexas, tá ligado? É. Eu ia falar? Não sei. Então, Pô, acabei de dar uma Dá um branco? bugada. Acontece.
Acabei de ter um câncer mental. Porque Ah, não sei explicar. Eu ia falar alguma coisa e travou o sistema. Bem, talvez seja um Ah. sinal pra talvez já acordar aqui, não? Hã? Acho que talvez seja já um sinal pra cortar aqui mesmo. Acho que já deu um bom tempo. Cara, acho que sim, acho que sim. Deve ter dado, deve ter dado. Então, cara, de podcast que eu vi, todos tinham uma finalização muito interessante. Então, pros nossos dois outros apresentadores, eu queria fazer uma pergunta pros senhores. Levando em consideração, levando à suspensão a ideia de que essa vai ser a última. Essa daqui vai ser a última obra com a sua voz do mundo que será ouvida por pessoas no futuro. Quais são suas palavras pra deixar pro futuro, assim? Se você tiver num mundo à la Mad Max, sobreviva, boa sorte. Se você tiver num mundo à la Blade Runner, cuidado com os androids, mas sobreviva à radiação. Se você estiver num mundo normal e bem, que tudo deu certo, parabéns. A gente deve ter sido uma das poucas raças do universo a sobreviver esse tanto tempo. E que a gente não seja a última forma de conteúdo, espero que tenha coisa melhor. E você, Augusto? Bem, eu só espero que se no futuro alguém for ouvir isso por algum motivo, de algum jeito, espero que as pessoas tenham criado noção de como votar direito em eleições. Cara, minhas palavras vão ser: busque sempre comer cimento. Palavras sábias de uma pessoa ainda mais sábia. Pessoa Isso mesmo. conhecimento e é extinta, a raça humana é extinta. Então, é aqui uma boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada para todos.